Continuação da leitura do livro Eu Não Consigo Emagrecer, em PDF, do Dr. Pierre Ducan, criador da dieta, médico e nutrólogo francês. Eu vou fazer o possível para poder entregar o melhor para vocês. Peço desculpa porque o local da gravação aqui é muito barulhento, tá? Mas eu vou fazer o possível e vou conferir depois o vídeo para ver se estamos com o áudio bem audível, tá ok? Continuando a leitura do livro. 11ª categoria dos alimentos Ducan para a fase ataque. 1,5 colheres de sopa de farelo de aveia. Durante muitos anos, meu método não tinha as suas duas primeiras fases propriamente emagrecedoras. Qualquer farinha, cereal ou farináceo, isso não o impedia de funcionar, mas inúmeros foram os que romperam com a adoração da dieta por sonhar com carboidratos. Descobri o farelo de aveia durante um congresso americano de cardiologia. Nele apresentou-se sua ação benéfica na redução do colesterol e no diabetes. Levei uma caixa que, na falta de farinha, me serviu, certa manhã, para preparar um creme improvisado com farelo de aveia, um ovo e requeijão cremoso, 0% de gordura, adoçado com aspartame. Minha filha adorou e ficou completamente saciada, o que me incitou a propor esse creme aos meus pacientes. Como constatei, um entusiasmo geral. Inseri-o em meu método e em seguida em meus livros. Desse modo, progressivamente, o farelo de aveia passou a ter lugar nos fundamentos do meu método, o único carboidrato admitido em meio às proteínas e mesmo milagroso para a fase de ataque. Por quê? Antes, no plano clínico, constatei rapidamente uma melhora nos resultados, melhor observância da dieta em sua duração, atenuação do apetite, saciedade mais precoce e forte redução na frustração a longo prazo. Procurei entender o modo de ação do farelo de aveia e me apoiei nos trabalhos existentes. O farelo de aveia é um envelope fibroso que envolve e protege o grão de aveia. O grão, com origem nos flocos de aveia, é rico em açúcares rápidos. O farelo de aveia é a camisa do grão, pobre em açúcares rápidos, muito rico em proteínas e, sobretudo, em fibras solúveis. Tais fibras possuem duas propriedades físicas que lhe conferem papel medicinal. Seu poder de absorção pode absorver mais de 20 vezes seu volume de água. Por esse motivo, assim que chega ao estômago, incha e ocupa lugar suficiente para levar uma saciedade rápida. Sua extrema viscosidade, tendo chegado com os alimentos reduzidos à papa, ao intestino delgado, se comporta como um apanha-mosca e cola em todos os nutrientes ao redor. Freia a passagem de tais nutrientes no sangue e leva uma pequena parte consigo nas fezes. Saciedade e perda calórica fazem com que o farelo de aveia seja um aliado em minha luta contra o sobrepeso. Digo minha luta, pois a presença do farelo de aveia não me priva de um dos maiores trunfos do meu método, o livre acesso às quantidades e o consumo à vontade de meus 100 alimentos. É claro que as dietas de baixa calorias não têm tantos benefícios, pois integram desde o início farináceos e mesmo alimentos doces em quantidades limitadas e bem marcadas.
Pessoalmente, trabalhei para verificar o modo de ação das fibras do farelo. O estudo coprológico permite que se compare o teor de calorias das fezes dos mesmos indivíduos, com ou sem consumo de aveia. Este trabalho fez com que eu constatasse que nem todos os farelos do mercado eram válidos e que o modo de fabricação do farelo tinha grande impacto em sua eficácia. Os principais países produtores de farelo são o Canadá e a Finlândia. Tive oportunidade de trabalhar com engenheiros agrônomos finlandeses. Dois parâmetros de fabricação revelaram-se cruciais: a moedura e a peneiração. Falando de Finlândia, eu me lembro logo do meu passeio a Penedo, no último dia 12 agora. Maravilhoso. Continuando a leitura. A moedura é a trituração do farelo e logo o tamanho de suas partículas. A peneiração é o trabalho de separação do farelo da farinha de aveia. Uma moedura muito fina esteriliza o farelo e faz com que perca quase integralmente sua intensidade. Do mesmo modo, um farelo muito grosso é insuficientemente moído, perde sua superfície útil de viscosidade. O mesmo acontece com a peneiração, pois caso seja insuficiente, resulta em um farelo insuficientemente puro, cheio de farinha. Mas uma peneiração muito intensa é também cara. Com esses agrônomos e o estudo coprológico das fezes, definimos um índice de eficácia do farelo, integrando a moedura e a peneiração, que permitem desenvolver os melhores efeitos medicinais. A moedura ideal é a que produz partículas de tamanho médio. Quanto à peneiração, trata-se da sexta passagem na peneira, o B6, que lhe confere um teor negligenciável de carboidratos rápidos. Esses dois indícios reunidos compõem o índice global M2-bis-TEC B6. A maior parte dos fabricantes, especialmente os anglo-saxões, comercializam o farelo unicamente para uso culinário, com Bordeaux inglês, verdadeira instituição nacional. Eles preferem o farelo de moedura muito fina e não se importam muito com a peneiração, a fim de que o farelo seja o mais macio e untuoso possível na boca, mas com isso privam-se de seus efeitos medicinais. Há previsão de reuniões nos colóquios e congressos de nutrição e dietética para falar sobre esses trabalhos e tentar conciliar o culinário e o nutricional. Eu trabalho atualmente com os fabricantes e distribuidores internacionais para comunicar esses resultados e tentar relacioná-los com esse índice, cuja produção é um pouco mais onerosa, mas também mais interessante no plano nutricional. Ao longo da fase de ataque, prescrevo a dose de 1,5 colheres de farelo de aveia por dia. Está aí a quantidade de farelo de aveia para a primeira fase da dieta do cã. 1,5 colheres de farelo. Então, a gente fazer um adendo aqui, uma observação. Então, ele fez um estudo com o farelo de aveia. E nesse estudo, ele conseguiu separar as propriedades nutricionais e medicinais do alimento. Como? Porque ele fez comparações com o farelo, com a farinha e com flocos. E ele chegou à conclusão que o melhor resultado para a dieta dele é o farelo. Ok?
Continuando a leitura. Aconselho que seja tomado em forma de panqueca, adoçada com aspartame ou salgada, preparando-se da seguinte maneira: adicione 1,5 colher de sopa de farelo de aveia em uma tigela. Acrescente meia colher de sopa de requeijão cremoso, 0% de gordura, ou de iogurte, e uma clara de ovo ou um ovo inteiro, se não houver problema de colesterol, ok? Adoce com 1 colher de sopa de aspartame ou salgue ligeiramente a gosto. Misture bem. Coloque a massa em uma frigideira antiaderente com algumas gotas de óleo, que devem ser enxugados com papel toalha. Deixe cozinhar por 2 a 3 minutos de cada lado. As panquecas se conservam por mais ou menos 1 semana na geladeira, embaladas em papel alumínio ou filme, para evitar que fiquem secas. Você também pode congelá-las, pois assim conservam o sabor, a consistência e o valor nutricional. A maior parte de meus pacientes consome a panqueca pela manhã, o que evita que sintam fome antes do almoço. Outros usam-na em sanduíches para o almoço, com o recheio de uma fatia de salmão defumado ou fatias de carne de caça. Outros consomem no meio da tarde, na hora do crime, em que podem surgir vontades compulsivas, ou ainda o jantar, quando vem a vontade de atacar a geladeira em busca de algo para acalmar a fome antes de dormir. Se você quiser ter acesso a outras receitas com farelo de aveia, pesquise no Google farelo de aveia ou receitas do Dukan. Você encontrará uma infinidade de receitas de crepes, muffins, pães, massas de pizza, pães de farelo de aveia. É importante notar que a panqueca de farelo de aveia é excelente ferramenta de defesa contra a bulimia. Certamente quem sofre de bulimia sai do alvo do meu método de emagrecimento, mas pode ser que leia este livro e eu sei, por usá-lo regularmente com meus pacientes, que isso pode ajudar. Contudo, sem sofrer de bulimia, é possível atravessar períodos difíceis ou vontades irrepreensíveis que podem arruinar uma fase bem construída e estruturada do emagrecimento. Em casos inabituais, é possível aumentar por 1 dia ou 2. Atenção, 1 dia ou 2. O consumo de farelo de aveia e comer até 3 panquecas por dia. Os adjuvantes. O leite desnatado, fresco, em caixa ou em pó, é autorizado e pode melhorar o sabor e a consistência do chá ou do café, além de poder ser usado na confecção de molhos, cremes, pudins ou preparações diversas. O açúcar é proibido, mas o aspartame, o edulcorante de síntese mais conhecido, utilizado no mundo é perfeitamente autorizado e sem qualquer restrição, inclusive para a mulher grávida, o que corrobora sua total inocuidade. O vinagre, os condimentos, as ervas, tomilho, alho, salsa, cebola, echalota, cebolinha, etc., assim como todas as especiarias, são não apenas autorizados, como fortemente aconselhados. Ok? Aí os temperos aí, ó. Seu uso faz com que o sabor dos alimentos seja enriquecido, além de aumentar seu valor sensorial, ou seja,
a captação de todas as sensações da boca pelos centros nervosos que geram a saciedade, o que aumenta seu poder de satisfação. De maneira clara, digo que as especiarias não apenas melhoram o gosto, o que já seria nada mal por si só, mas que são alimentos que facilitam a perda de peso. Certas especiarias, como a baunilha ou a canela, têm por vocação trocar seu sabor caloroso, tranquilizador e efetivo por um sabor açucarado. Outros, como o coentro, o curry, o colombo e o cravo, podem reduzir a necessidade de sal, especialmente para as mulheres com retenção de líquidos, que têm dificuldades em não salgar, mesmo sem ter experimentado anteriormente. Ponto. Os picles e as cebolas são permitidos se utilizados como condimentos, mas saem do âmbito da dieta das proteínas puras se as quantidades utilizadas forem muito grandes, a ponto de serem considerados como legumes. O limão pode ser utilizado para dar sabor aos peixes e frutos do mar, mas não em forma de suco ou limonada, mesmo que não seja doce, pois nesse caso já não se trata de um condimento, mas de uma fruta, certamente ácida, mais açucarada e incompatível com as duas primeiras fases do método, o ataque e o cruzeiro. Ponto. O sal e a mostarda são autorizados, mas seu uso deve permanecer moderado, principalmente em caso de retenção de líquidos, particularmente frequente na adolescente com menstruações anárquicas e na mulher antes da menopausa, ou em curso de instauração de um tratamento hormonal de substituição. Para aqueles que não podem se privar desses sabores, existem mostardas sem sal e sais dietéticos com pouco sódio. Ponto. O ketchup comum não é autorizado, pois é ao mesmo tempo muito doce e muito salgado. Existem, contudo, molhos de tomate de excelente qualidade, como o célebre Heinz, o que basta para aromatizar e dar gosto. Um verdadeiro prazer, sem o gosto açucarado, que pode prejudicar a degustação das carnes. Ponto. Os chicletes merecem um espaço especial na categoria dos adjuvantes. Para mim, eles representam um trunfo de primeiro patamar na luta contra o sobrepeso, particularmente na travessia das duas primeiras fases emagrecedoras, o ataque e o cruzeiro. Não sou um consumidor de chiclete, pois a mastigação influencia na elegância, mas às vezes consumo quando estou um pouco estressado. Os dentistas chamam isto de bruxismo, uma doença noturna que consiste em ranger os dentes durante o sono, até corroer o esmalte dentário. É como um grande número de pessoas em sobrepeso comem com estresse. O chiclete é capaz de amenizar seu mecanismo diante da alimentação. Além disso, uma boca ocupada mascando chiclete não pode conter outra coisa. É a técnica da boca ocupada. Ademais, existem chicletes sem açúcar, simplesmente deliciosos, repletos de sabores variados, muitas vezes estimulantes. Inclusive, inúmeros estudos científicos provaram os benefícios do chiclete na luta contra o sobrepeso, o diabetes e mesmo as cáries dentárias.
O que se deve pensar da composição nutricional dos chicletes sem açúcares? E quais chicletes escolher? Devem ser escolhidos os chicletes sem açúcar branco, de mesa, sem sacarose, mas os edulcorantes usados não são menos doces em termos de teor calórico, muito próximo ao do açúcar branco. Felizmente, seu poder adoçante é centenas de vezes mais poderoso que o do açúcar ordinário. Sua absorção intestinal e sua assimilação bastante lentas e sua ação sobre a insulina e a estocagem de gordura muito reduzida. Escolha chicletes sem açúcar em função do gosto, mas de preferência aqueles cujo sabor dura mais tempo na boca. Ponto. Todos os óleos são proibidos. Se alguns óleos, como o azeite, têm a justificada reputação de serem favoráveis ao coração e às artérias, não deixam, por isso, de ser óleos. E lipídios puros não devem existir nessa dieta de proteínas puras. Contudo, o óleo mineral é autorizado para a preparação de vinagretes, mas nunca no cozimento. Use-o em pequenas quantidades e com água gasosa, que reduz seu poder oleoso muito elevado, porque, como é muito lubrificante, corre o risco de acelerar deploravelmente o trânsito intestinal. Ponto. Então vamos ficar por aqui, dando complementação ao vídeo 5, que é onde falamos sobre a fase de ataque e os alimentos da fase de ataque, tá ok? No próximo vídeo, que vai ser o vídeo de número 7, a continuação do vídeo 5 é o 6. Vamos para o próximo vídeo, que é o vídeo 7, aonde vamos falar sobre os adjuvantes e as 11 grandes categorias descritas anteriormente. Tá ok? Então, até breve.